Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do primeiro ano, galera esperta, galera legal, tudo bem? Continuando aqui os nossos trabalhos, já parabenizando pela resistência de vocês, pela persistência, pela insistência que foi esse ano. Nós estamos chegando já nos finalmente, encerrando praticamente as nossas atividades. E parabenizar por esse ano tão difícil e pelo trabalho, pela resistência, pelo papel que vocês fez enquanto estudante e tudo, fazendo essa correspondência com a gente e deixando a escola viva e tudo. Parabenizando também assim, os pais de vocês, a escola, o grupo de professores que na verdade nesse momento tão difícil sobreviver enquanto escola. E dando continuidade o nosso assunto da vegetação, nós vamos falar dos impactos ambientais que ocorrem nessa vegetação. Tá ok? O primeiro, pessoal, quando a gente começa a falar assim, que algum mal está acontecendo na vegetação, a gente lembra do desmatamento e da queimada. E é verdade, né? O desmatamento, você sabe que na ausência da vegetação, o solo fica mais vulnerável à ocorrência de chuva, né? Aumenta-se a temperatura, acaba a evapotranspiração, que é justamente aquela devolução das gotículas de água que a vegetação faz através da fotossíntese. Diminui a condição de produção de gás carbônico, uma vez que vocês sabem que a fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico e libera oxigênio, aliás, a produção de oxigênio, perdão, entendeu? Limpa a atmosfera do gás carbônico, que é lançado por nós, os animais de maneira geral, e também pelo escapamento dos carros, chaminé da fábrica, e devolve o oxigênio de uma maneira muito salutar. Então, esse desmatamento ele só vem causar um mal muito grande à vegetação e como consequência, como por tabela, a humanidade, né? Então, o desmatamento ocorreu aqui no nosso Nordeste para substituir a cana-de-açúcar, o pau-brasil pela cana-de-açúcar. A Mata Atlântica deu assim, o plantio do café e as grandes cidades da região Sudeste, né? E a floresta amazônica hoje para as fronteiras agrícolas, aquela grande produção de soja que perpassa ali o oeste do Amazonas, passando pelo centro-oeste, e também pela questão da criação do gado, a bovinocultura, né? Aliado aos desmatamentos, nós temos as queimadas, né? O pessoal acha que quando, assim, pela falta de informação realmente, pela falta de estudo, uma falta de conhecimento, o pessoal acha que quando a gente toca fogo, vem aquela cinza e faz a fertilidade da terra. Isso aí é um engano, né, gente? Sabe assim que o fogo é o fim de tudo. Quando o fogo começa a queimar, ele não queima só o que está em cima da terra para fazer a limpa. Ele vai queimar, vai matar no aquecimento toda aquela vida microbiana das minhocas, dos tapurus, dos microinsetos, dos micro-organismos, bactérias que tem no solo, que ajuda esse solo a ficar fertilizado, que ajuda a trabalhar com a matéria orgânica, processar essa matéria orgânica, para fazer com que essa matéria orgânica seja absorvida pelas raízes das árvores. Então, como é que vai acontecer a produção desse alimento da vegetação se a vida microbiana é morta, né? Então a gente tem que atentar para isso aí, né? Agricultura itinerante, que você tem a prática da coivara, que você planta aqui, aí depois quando você enfraquece essa terra, você desmata, queima um novo pedaço de terra, e depois você desmata, queima um novo pedaço de terra. Isso aí acontece muito ainda nesses sertões mais distantes, né? Que é uma prática da herança indígena. O índio poderia fazer isso naquela época e não era tão prejudicial, porque eram poucos habitantes, né? Vivia uma grande natureza e tudo. Agora hoje a gente vivendo essa urbanização fortíssima, esse aumento da população, certamente a coivara não é tão cabível, queimar não é tão cabível, né? E também eliminar a vegetação para substituição das pastagens para a criação do gado, né? Aí você vê a poluição urbana que também a urbanidade de início ela toma de conta logo do espaço que era da vegetação, né? Então, o que a urbanização, a vida urbana vai fazer com esse tipo de vegetação, mesmo que resista nas suas proximidades? Está aqui os lixões, que tanto polui o lençol freático, né? Como também vai poluir através do gás metano, né? Os esgotos industriais que vão ser lançados nos rios, nos reservatórios, nos açudes e barragens, né? Isso aqui também é muito cruel, né? A ocupação das vertentes onde nascem os rios, né? Assim, se você imaginar a cidade do Rio de Janeiro, cadê a nascente dos rios, que aquele pessoal todo ocuparam aqueles morros, né? Todos nós sabemos que a água da chuva chega, já foi falado isso aqui, estou repetindo,
Guaramiranga, Bica das André, por exemplo. A água da chuva chega, que a água da chuva é abundante por conta da vegetação ser intensa, por conta na montanha, quanto mais alto, mais frio. Então essa água penetra na rocha triturada, quando chega a rocha dura, ela vai sair, ela vai verter, ela vai se transformar em cachoeira, que nós chamamos aqui de nascente. E essa ocupação urbana tanto destrói a vegetação, como destrói o microclima, como destrói a nascente dos rios, porque para se ter essa nascente dos rios é necessário que tenha a vegetação, a natureza funcionando como um todo. Né? E as das áreas sazonais. O que são áreas sazonais? Você tem um rio, o leito do rio, a cavada do rio, a bacia do rio, e a gente pensa que o rio é só essa parte. Não. Você tem que medir, aqui no nosso caso, no Riacho Capão Garrozeiro, você tem que medir no mínimo 30 metros, ou 30 a 40 metros, na lateral do rio, tanto no sentido Cascavel como no sentido Cidade de Piraretama. Por quê? Porque é a área sazonal. O que é a área sazonal? É a área de floresta que a gente chama mata de galeria, justamente que protege o rio, a vegetação que protege o rio. A essa floresta, entendeu? Ela vai, assim, segurar as enchentes quando o rio se expande em determinados períodos chuvosos, né? No nosso inverno, bota aspas aí, né? Então, por isso que tem muito alagamento em Fortaleza. Por quê? Porque o pessoal ocupa a área sazonal, que é a segunda metade do rio, o segundo pedaço do rio, é o braço e as pernas do rio, que o rio não é só aquele cavalo, né? Aí tem a questão das chaminés, das fábricas, escapamento dos carros, também prejudica. Não sei se vocês já passaram e prestaram atenção. Aquelas árvores que existem nas grandes avenidas, elas são raquíticas, elas não têm aquele verde tão poderoso que tem as nossas árvores aqui, a mangueira da sua casa, porque constantemente está em contato com o escapamento dos carros e a chaminé das fábricas, né? E também pela questão das pastagens, né? E existe também o processo da desertificação aqui na Caatinga, que a Caatinga o pessoal destrói por demais a Caatinga para fazer carvão, para vender a lenha, e acha assim, trata a Caatinga como desprezo, como se fosse um bioma, um ecossistema absolutamente rico. Então passa a desmatar, passa a queimar, chegando, nós já somos semiárido, passamos para deserto, né, que é o processo de desertificação, é quando o solo fica totalmente produtivo, quando vem a presença dos cactos, das palmas, do mandacaru, xique-xique, aquela vegetação cactácea, né? Aqui nós temos Canindé, Tauá, Irauçuba, aquela região do Sertão Central, Santa Quitéria, Carateús, sim, com um nível de desertificação, degradação ambiental fortíssimo, tendendo ao processo de desertificação, que já chega no ponto final, assim, de chuva, de plantio, de tudo. Tem que fazer um trabalho muito grande de reflorestamento e de recuperação dos solos nessa área, né? Nós temos a arenização, que essa arenização acontece nos pampas gaúchos e nas araucárias, né? Assim, isso aqui já foi explicado, vale só repetir, porque eu estou incluindo dentro da vegetação dos pampas. Por exemplo, quando você está andando na praia, você está percebendo que o vento está conduzindo aqueles grãos de areia na formação de dunas. A gente percebe, assim, você se pega a toalha, você se deita ali, tudo, depois que um pouco você está sendo incomodado, porque aquelas areias vai bater no seu cabelo, etc, etc. Como o Rio Grande do Sul, ele tem assim uma parte litorânea bastante intensa, foi destruída a floresta de eucalipto. E o eucalipto, que é justamente aquela vegetação acicurifolha, que tem as folhas em forma de agulha, ela foi destruída, isso já nas proximidades do litoral. Era essa vegetação do eucalipto que barrava a quantidade de areia que vinha rolando, formando dunas, que tinha assim um muro de proteção, um muro verde de proteção a essa situação. Aí quando foi desmatado, como os pampas, pessoal, é só capim, por isso que se a gente voltar um pouco, a gente percebe o ciclo do gado na região sul, o charque, apesar de ter nascido, que é essa carne de charque, essa carne do sul que a gente chama, apesar de ter nascido aqui no Ceará, perto da Aracati, ela foi transferida para a região sul, porque lá se desenvolvia muito essa produção do gado. Muito mesmo por conta das pastagens serem absolutamente naturais. Então você vê só campos. Então essa areia vem cobrindo esses campos cada vez mais, essa areia que vem da praia por conta da muralha verde que está ausente. Por isso que é chamado processo de arenização. Aí o solo fica altamente dunoso, cheio de dunas, assim, altamente salitrado, né, que é justamente a areia e as partículas de sal, e tende a ser um solo não agricultável e ser um problema ambiental de natureza muito séria que existe aqui na região dos Pampas Sul,
como também em Gilgoés, acontece o mesmo processo aqui no oeste do Piauí. Né? O uso indiscriminado de agrotóxicos, né, o DDT, os venenos, os inseticidas, os herbicidas, né, fazendo com que aconteça a extinção de muita vegetação. A vegetação não suporta aquele veneno que é para matar as pragas. De quebra, a biodiversidade vai toda embora. Aí se você botar a abelha para correr, se você botar o arapuá para correr, se você botar os animais para correr, o morcego, os pássaros, essa vida, digamos assim, recuperadora das florestas, que é eles que fazem o reflorestamento, desse transporte alimentar de sementes para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, eles que fazem essa reprodução da vegetação de maneira natural. Então, se você tem essa biodiversidade extinta pelos agrotóxicos, também queimada, desmatamento, etc., certamente você não vai ter uma reposição florestal, tá ok? Uma coisa depende muito da outra. E a expansão das fronteiras agrícolas, como foi falado, né? Destrói muito o Amazonas, que pegou ali o pessoal da região sul, que saiu, teve uma ausência de terras na região sul, e esse pessoal da região sul penetra no lado oeste do Brasil, chegando até o oeste da Amazonas, desmatando de maneira intensa. Você vê os canais de televisão, as notícias sempre rolando a respeito disso, galera, para o plantio de soja e a criação do gado. Certamente a gente precisa da floresta, como precisa da carne bovina para nosso sustento, precisamos da nossa soja como alimento e também para exportação. Agora eu acho que tem que sentar, conversar e fazer a coisa direita, que eu acredito que existe saída para essa situação. Ter o plantio de soja, ter a criação do gado, porém a preservação das florestas. Então esse foi o nosso recado, um recado bem curto, bem singelo, porém muito preciso. Espero que vocês estudem, aprendam e, acima de tudo, se conscientizem que a gente sem florestas, nós não conseguiremos viver, é o fim da humanidade. Parta só do princípio da fotossíntese. A gente fornece o quê? O gás carbônico. E o que ela nos fornece? Oxigênio, que é o processo da fotossíntese. Um não consegue viver sem o outro, tá ok, pessoal? Aliás, a vegetação vai até conseguir viver com os animais, fora o ser humano, porque os animais constantemente vai colocando gás carbônico para que as florestas respirem e devolvem para eles o oxigênio. Agora, nós precisamos também dela para essa questão do negócio que a gente faz em termo fotossintético, ok? Bons estudos, espero reencontrá-los em breve. Deus abençoe todos nós.